No vídeo de hoje, gente, eu separei um assunto bem interessante aqui que muitas pessoas têm dúvidas a respeito das raízes das orquídeas e falando como eu consigo êxito, né, com o replantio dessas orquídeas, já que eu as compro ou mudas pequenas ou então vindas aí em vasos, passo para troncos e elas dão essas raízes vigorosas que vocês vão ver agora. Podem ver que aqui, gente, ó, tem as raízes velhas dessa orquídea de quando ela foi retirada do vaso, e aqui, ó, raízes novas dos dois lados e atrás também. Uma planta com uma saúde muito boa. E essa aqui é uma Cattleya walkeriana. Aqui esta também vem até uma floração que já nós vamos mostrar para vocês. Raízes muito bonitas, gente. E o resultado eu adquiro de forma muito simples. Vou mostrar para vocês nesse vídeo. Interessante, gente, essa nobilho aqui, ela que é uma alba suave, ela veio com 3 orquídeas, ou melhor, 3 botões aí para florir, né? 3 flores. E vocês vejam que ela está amarelando essa folha. Essa folha, ela passou por um problema no passado aí de excesso aí de umidade, ambiente escuro, onde ela quase apodreceu. E eu percebi isso e tirei ela do local que ela estava, que era um local escuro demais. Então vocês podem notar que essa folha aqui também ficou, né? Ela ameaçou ali dar podridão negra, e como eu retirei ela de local, passei para outro, ela recuperou. Mas como esse ano ela está vindo com suas florações, ela está emitindo muita força aqui na haste floral. E interessante isso, gente. Eu aprendo aqui e passo para vocês. Agora, ela emitindo essa força nas hastes florais, ela vai dispensando aqui essa folhagem que ficou danificada, amarelando, né? E, consequentemente, essa folha vai secar e cair. Nada que vai vir atrapalhar essa planta. Então, é só para deixar registrado aqui, eu que já falei sobre esse assunto com essa mesma planta em outros vídeos. Eu percebi que ela estava sendo prejudicada no local que ela estava, com a luminosidade comprometida, e quando eu tirei ela de lá, eu vi que suas folhas já estavam começando a ficar com uma sujeirinha bem fraquinha na folhagem, parecendo um pouco com esta aqui, mas ainda estava um pouco menor. A gente percebe, né? Até o brilho da planta muda quando falta luminosidade. Então vamos falar um pouquinho da luminosidade aqui também, gente, porque esse ponto é nós que devemos estar aí observando. A não ser que você tenha um aparelho desse aqui medidor e possa resolver seu problema de vez, que eu vou estar falando num próximo vídeo aí. Esse aqui é o luxímetro, aparelho que mede ali a intensidade de luz do ambiente onde você está. Então é muito legal isso aqui. Vou falar nos próximos vídeos aí, viu, gente? Essa planta que eu acabei de mostrar com essas raízes maravilhosas, gente, ela tem uma coisa diferente das outras. E eu vou até responder aqui perguntas de seguidores que já me perguntaram isso no passado, e que eu vou tirar essa dúvida agora. Então, pessoal, vocês viram essas raízes vigorosas aí? Vou falar um segredinho sobre isso. Ali tem 2 plantas naquele tronco. E tirando a dúvida de alguns seguidores, as orquídeas, você pode pegar 2 orquídeas de espécies diferentes e plantá-las no mesmo ambiente, no mesmo tronco? E eu vou dar a resposta para vocês. Mas antes disso, eu peço para aqueles que não são inscritos se inscreverem aqui no meu canal.
E nos siga também nas outras redes que nós temos aí, outras redes sociais como Insta, Facebook, TikTok, são redes onde nós postamos vídeos pequenos dando dicas para vocês aí. Uma outra coisa, eu esqueci de falar, para vocês compartilharem esse vídeo, gente, é um vídeo valioso de informações, ative o sininho também para que você possa receber ali as notificações se inscrevendo, né? E dá um joinha pra gente aí. Minha resposta é que sim, gente, vocês podem sim plantar 2 orquídeas em um só lugar ali, porque as orquídeas elas produzem o seu próprio alimento através de suas raízes e dos fungos micorrízicos. Esse fungo, gente, ele é um fungo bom. Os fungos fazem mal para as orquídeas, né? Mas nesse caso aqui, tem os fungos que são ótimos e que alimentam as plantas. Não só as orquídeas, mas todas as plantas que existem no mundo. Então isso é formado ali, pode ser no solo, pode ser pelo ar e no local onde ela está plantada, através do micorriza. O fungo micorriza, ele ajuda ali nesse processo e as raízes das orquídeas também. É um conjunto muito interessante e legal que nós vamos falar em aulas bem para frente aí. Um dia eu vou preparar uma aula para vocês sobre isso. Então, gente, é isso. Vamos lá dar sequência no vídeo aqui. Outra dúvida que as pessoas perguntam aqui, pessoal. As raízes, por que as raízes às vezes ficam pretas ali, com a sujeira, e sendo que o certo delas é ser branquinhas, como vocês estão vendo aqui, ó, raízes bem branquinhas. Por que elas têm esse aspecto feio às vezes de algumas, principalmente quando você tira do vaso? Porque no vaso, gente, não é a mesma coisa de estar desse jeito. No vaso as plantas estão ali dentro de substrato, de cascas de pinos. Muitas vezes não sabe de onde veio essas cascas de pinos, se são cascas de pinos que estão sujas, né? Estão com muita sujeira. Isso acaba prejudicando a raiz, deixando a raiz ali com aspecto sujo e perde essa cor, né, esbranquiçada que ela tem e bonita. Então, uma vez as plantas em troncos, elas têm um aspecto muito mais bonito. Por isso que eu gosto de plantas em troncos, porque as raízes ficam à vista ali, você aprecia a beleza delas e também a cor, a tonalidade fica bem legal, bem bonito, com brilho, né? Quando você está regando, você está vendo o vigor da raiz, você está vendo que a planta também está sugando ali os nutrientes, pegando ali a rega e através do velame puxando. Outra coisa que acontece com o substrato que vocês não sabem, quando o substrato leva carvão, aí é que ele vai deixar sua raiz escura mesmo. Então muitas das vezes as pessoas pegam as plantas, tiram ali do vaso, mas a raiz está preta, mas é óbvio que a raiz vai estar preta, pois a planta está plantada num substrato onde leva casca de pinos com carvão. Então é por isso que acontece esse tipo de coisa, gente. E ao você plantar, você vê a diferença daquelas que estão escuras e as novas as únicas que vão vir branquinhas para deixar a planta bonita. Detalhe, aquelas plantas que já estão com as raízes todas brancas e mesmo estando plantadas em substrato, é o que eu disse, pode ser um substrato muito limpo, com vigor legal, com uma saúde boa e que vai dar essa saúde também para a parte radicular da planta. E é isso. Olha, gente, eles adoram água. Esse é o resultado que eu consigo com essas plantas. Plantas saudáveis, raízes vigorosas. Belas de vegetal, muito nutridas, com saúde imensa. Essas raízes que estão escuras, gente, estavam em vasos. E uma vez elas estando em vasos, as raízes que já estavam ali vivas, né, as raízes que já tinham, elas não prendem mais na madeira. Portanto, aí vem
Portanto, a gente deve esperar aí, né, para que as novas raízes venham. Para prender nas madeiras e firmar a planta. Maravilhosas. Só para que fique registrado, gente, isso aqui é muito interessante a gente mostrar o resultado dessas plantas que a gente planta e rapidamente elas vêm aqui a dar esse tipo de resultado que vocês estão vendo aí, ó. São raízes muito vigorosas, com velame branquinho, gente, e a ponta da coifa bem verdinho. Isso aí é um sinal de muita saúde dessa planta. Ó, esse pó eu comprei ele numa distribuidora de plantas e não é nada coletado na natureza. Então aqui, gente, ó, um cipó muito bonito, retorcido, né? E que eu plantei aqui, tirei do vaso. Rapidamente essas plantas pegaram aqui e vocês podem ver que as raízes dela estão com vigor, com uma saúde que dá gosto de ver. Eu vou contar para vocês como eu consigo êxito com essas plantas com tão pouco tempo. E essa planta aqui, ó, perfeita, né? Não está à venda, viu, gente? Não está à venda. É uma planta minha que eu plantei aqui, viu? E veja o resultado. Acredito, gente, que deve ter mais ou menos uns 3 meses mais ou menos que eu plantei essa orquídea, tirei do vaso e plantei aqui. E por que que essas plantas pegam muito rápido, gente? Eu vou contar para vocês aqui. Essa aqui é uma Nobilia Sunny, né, versus a Clandia, que já é um híbrido que foi feito e que eu plantei junto com uma Amethystoglossa Dark Flammea. Portanto, gente, aqui tem duas plantas. Onde eu estou segurando aqui, ó, é uma. Desse outro lado aqui é outra planta. Então aqui tem duas plantas, que eu citei os nomes aí, e pegaram muito rápido. Talvez o orquidófilo poderia... Talvez a pessoa que está assistindo poderia falar, mas tem planta que pega bem e outras não. Mas aqui se trata de duas orquídeas, né? Desse lado aqui você está vendo essa raiz vigorosa. E quando você vira o outro lado, que é outra planta, você está vendo também raízes vigorosas, né? E o resultado disso aqui, gente, é o quê? É simples. É o que nós precisamos todos os dias com nossas plantas. Observação, cuidado, dedicação, disciplina. Todas essas coisas são cruciais para o cultivo das plantas, né? E você tendo isso, gente, é um conjunto com aquilo que você precisa ter para cultivar suas plantas. Como, por exemplo, a luminosidade, que é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a rega. Terceiro ponto, que é o ambiente onde essas plantas estão. Vocês podem notar que aqui ao lado, ó, eu tenho outra planta. Olha como a raiz dessa planta está vigorosa, plantada no Sansão do Campo. Eu que adoro plantar as orquídeas em Sansão do Campo. Olha as raízes dessa planta, gente. Ela que está escorrendo aqui para baixo como se fosse vandáceas, né? Então, esse resultado aqui, gente, eu tenho com essas plantas, com esse conjunto que eu falei para vocês. E a minha rega aqui, ela tem que ser diária. Eu entendo que tem que ser diária pelo ambiente que eu estou, pelo local que eu estou aqui, né? Então, isso aí tem que ser observado, porque tem regiões do Brasil que as plantas não precisam de água todos os dias, mesmo estando em troncos, porque se ali o ambiente já é frio, já é úmido, ele se encarrega de levar os nutrientes para a sua planta. Vocês estão vendo que alguns pontos dela aqui está verdinha, né? Outros esbranquiçados. Isso aqui é porque eu reguei a planta e ela ainda está em processo de secagem. Então essa parte verde é porque ela sugou todo
nutriente ali, que é a água, né? E o velame está bem nutrido, alimentando a raiz e a planta toda, né? Distribuindo para a planta toda. E isso é de suma importância para a planta. E eu plantei essa orquídea aqui, gente, e é claro que no início, quando a gente faz o replantio dessas orquídeas, elas precisam de algo que suportem ali a planta, o peso da planta, né? E não só o peso da planta, mas também a estrutura toda no geral, né? E aqui, ó, o que eu faço? Ela já pegou, né? Eu venho aqui com esta tesoura e faço o corte, gente. Para que isso? A planta tá tão linda, né? Tá tão linda que ela merece, gente, ficar totalmente exposta. Ela merece ficar totalmente exposta à raiz, mostrando a beleza dela e não mostrando outros detalhes que não sejam tão relevantes para a situação. Então o que a gente faz? A gente vem com muito cuidado e elimina, tá? Elimina esses tipos de amarrilho, né? De coisas que a gente usa para estar amarrando as orquídeas. Então aqui, ó, você cortou, é só puxar, gente, ó, que ele vem facinho, ó. Eu sempre procuro amarrar de um jeito que que a planta não fique tão dependente deles, porque ao cortar você consegue eliminá-lo de forma fácil, sem danificar nenhum tipo de raiz. Então é legal que vocês observem isso, façam isso, para que, aqui ó, tô só puxando, ó, sem fazer força, gente, ó, nenhuma, tá? A planta pegou aqui de maneira muito natural. Se você apertar, corre o risco de você quebrar o rizoma da planta, né? Você prejudica a planta, aí depois fica a perguntar, por que a planta não está indo para frente? Por que a planta não está boa? Porque você quebrou o rizoma da planta quando você foi apertar a presilha, o amarrilho ali e acabou danificando ela. Então, gente, como que você descobre a luminosidade, o ponto dela? Nós devemos ter ali a perspectiva disso, gente. Nós devemos saber que existem vários pontos de luz onde nós estamos, né? Então, por esse motivo, você tem que saber que a luminosidade ela tem que ser muito equilibrada, mas muito equilibrada. Ela não pode ser uma luz forte que passe calor, porque o calor ele acaba murchando o vegetal das plantas. Não pode ser aquele calor artificial ali, né? Que prejudique as plantas, senão você não tem o resultado. A planta começa a murchar, amarelar, e quando assusta você já perdeu a planta ou desidratou ela toda e ela vai ficar feia, né? Então esse é o resultado que eu tenho aí, ó. Eu já tenho até vídeos no passado aí, né, dessas plantas que eu filmei em vídeos anteriores aí. Essa alba suave, né, que é uma nobilho. Eu vou esperar ela abrir a floração aqui para filmar para vocês também, para vocês verem aí o resultado do meu cultivo aqui no tronquinho, tá? O adubo que eu uso é via foliar, tá? Adubos foliar 105210 que eu uso aqui no meu orquidário. É um adubo muito bom, tá? Então, gente, dá gosto de ver isso, né? Que a orquídea, ela está sustentada pela força das raízes aqui nesse tronco, ó. Não tem nada de presilha aqui segurando esse corpo vegetativo no tronco, para ficar mais bonita ainda, ó. E eu quero ver isso aqui repleto de raízes e ainda caindo aqui, como as outras estão ficando, ó. A água que você usa, ela deve ser uma água de qualidade. Muitas vezes nós enganamos com isso, achamos que as nossas águas são boas, mas cloro excessivo na água atrapalha aí no cultivo das plantas, não só das orquídeas, mas das plantas. E tem muitas pessoas que às vezes moram ali em sítios próximo ali de rios, né, e puxa ali a água daquele rio e acha que aquela água também é uma água de qualidade, mas na verdade não é. Você tem que estar medindo ali o pH da água, você tem que estar fazendo todo esse controle, né, para que você tenha qualidade também na água, porque a água, a rega nas plantas é um pilar, mas dentro desse pilar tem as suas coisas, os seus detalhes que tem que ser olhados também, que tem que ser verificado. Assim como a luminosidade, que existem vários pontos de luz que as orquídeas precisam, né? E tanto é que existem aparelhos medidores aí de luminosidade, que é o luxímetro, que eu vou falar no próximo vídeo para vocês. Então aqui é muito simples, gente. É um resultado fantástico que eu consigo nessa luminosidade que vocês estão vendo. É claro que agora já escureceu um pouquinho,
porque já estamos aqui, parece que já é 17, 20 por aí, já está ficando escuro, mas é uma luminosidade, gente, bem equilibrada, controlada, para você não ter problema com queimadura na planta, não ter o excesso, às vezes não queima, mas tem excesso, então a planta, mesmo que você molhe, regue, ela não consegue ficar hidratada porque o calor excessivo está incomodando a todo momento ali a planta, então não pode isso, viu?